Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Muito bom estar novamente aqui com vocês. Em nossa última aula, falamos dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e nessa oportunidade, ainda nessa linha de direitos, vamos tratar de um assunto muito pertinente também, que é a respeito do direito das pessoas com deficiência auditiva. Bom, vamos iniciar falando um pouco da terminologia? A gente ouve muito falar sobre pessoas com necessidades especiais, portador de deficiência, não é mesmo? Então, antes de qualquer coisa, precisamos desconstruir isso pela linguagem. Nós não utilizamos mais o termo portador. Portador de necessidade especial, PNE, como usualmente era dito. Por que não usar o termo portador? Porque portar significa algo que você pode tirar. Se você porta, em algum momento você tira. E isso não se aplica à pessoa com deficiência. A pessoa que tem uma deficiência, ela possui aquela deficiência. Seja deficiência auditiva, mental, intelectual, visual, ela não porta aquela deficiência. Então, por isso que não usamos o termo portador de necessidades especiais. E essa palavra, necessidades especiais? O termo, ele se aplica a todos, tendo ou não uma deficiência. Essa terminologia foi adotada primariamente na atenção das necessidades educacionais de algumas crianças com deficiência e passando a ser usada em todas as circunstâncias. Então, o termo correto a ser dito é pessoa com deficiência. Usamos para isso a sigla PCD. A utilização das terminologias como excepcionais, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, dentre outras, são inadequadas nos dias de hoje. E o que é considerado uma pessoa com deficiência? Considera-se uma pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, aquela que tem impedimento em longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o conceito que traz a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá de 2015. E a gente se respalda nessa legislação. Um ponto interessante que eu gostaria de trazer é que a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, ela traz uma diferenciação entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva. Então é importante a gente marcar essa diferença, porque existe um universo dentro desse contexto, principalmente na cultura da pessoa surda. Por isso é importante saber como a pessoa se identifica, se ela se considera uma pessoa surda ou se ela se considera uma pessoa com deficiência auditiva. Então, vamos olhar o que o artigo fala. O artigo diz o seguinte: para fins desse decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais, que é essa linguagem que a nossa colega transmite em cada sinal da nossa aula, chegando ao entendimento de quem não pode me ouvir. E considera-se pessoa com deficiência auditiva a perda unilateral, bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 500, 1000, 2000 e 3000. Bom, apesar desse ser um assunto que com toda certeza gera um debate longo sobre esse processo de pessoas surdas e pessoas com deficiência, eu achei importante pontuar e trazer essas duas formas de expressar e as diferenças dessas duas nomenclaturas. Então, direcionando a nossa aula para o direito da pessoa com deficiência auditiva, eu trouxe essa imagem para pensarmos um pouco no conceito de igualdade e equidade.
Quando falamos da pessoa com deficiência, a gente está falando mais em relação à equidade e não à igualdade. Porque quando a gente fala de igualdade, a gente fala de tratar as pessoas iguais. E as pessoas com deficiência não têm como ser tratada da mesma forma que uma pessoa que não tenha deficiência. Então é por isso que a pessoa precisa ser tratada de forma equânime, de forma equitativa, que vem da palavra equidade. Então, igualdade é tratar todos iguais e equidade é tratar diferente o diferente. Podemos perceber bem isso através dessa figura que eu trouxe para vocês. Aqui na igualdade, todos estão com a mesma altura de caixote, porém o menor não tem acesso a ver o jogo. Já tratando com equidade, é dado a mesma oportunidade ao sujeito. Nesse caso, foi adaptado e ofertado um caixote a mais. E dessa forma, ele teve acesso e a mesma oportunidade de assistir o jogo como teve os outros. Entender a importância? Isso é inclusão. Bom, no que tange ao direito à saúde, o que é importante saber? Pessoas com deficiência devem procurar o SUS quando necessitarem de orientação, prevenção, cuidados ou assistência médica e odontológica. As pessoas com deficiência têm direito a encaminhamentos para serviços mais complexos, receber assistência específica nas unidades especializadas de alta e de média complexidade, terapias e reabilitação física, auditiva, visual ou intelectual, ajuda técnica e meios auxiliares de locomoção de que necessitem, complementando o trabalho de reabilitação e visita dos agentes comunitários de saúde. E no que tange o direito à saúde auditiva, o decreto 5626 de 2005 estabelece o seguinte: bom, deve ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva, orientações a famílias sobre as implicações da surdez, a importância, para a criança com perda auditiva desde o nascimento, acesso a libras e a língua portuguesa, atendimento a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Então, vendo como que aí na legislação já traz essa diferenciação que falamos anteriormente entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva? São coisas diferentes. Na rede de serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviço público de assistência à saúde, por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para tradução e interpretação, e apoio à capacitação e formação de profissionais na rede de serviços do SUS para o uso de Libras e de sua interpretação e tradução. Bom, então no que tange à saúde auditiva, é o que o decreto 5626 nos estabelece. E o que tange a direito à educação? O que temos de respaldo legal para esse acesso? Dentre as medidas estabelecidas na legislação, nós citamos assegurar às pessoas surdas a possibilidade da aquisição de competências necessárias para a plena participação no sistema de ensino, cultura, lazer, esporte, ou seja, na vida em comunidade, inclusive por meio de facilitação da aprendizagem da língua de sinais e da promoção de identidade linguística e cultural da comunidade surda. Bom, esse é um direito preconizado no artigo 24.3. Disponibilização de tradutores e intérprete da língua e de guias de intérprete. Então, isso está na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por isso é importante você ter essa informação que as pessoas com deficiência, seja visual, auditiva ou os outros vários tipos de deficiência, têm direito a esses acompanhamentos, especialmente na educação, na escola, e a gente precisa saber desse direito para a gente poder acessá-lo e cobrar para que de fato seja garantido, para que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, ele tenha acesso a esse direito de forma plena. Continuando, a oferta de ensino de Libras e de uso de recursos de tecnologia assistida de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Exemplo disso é a nossa aula aqui no canal SMED TV, com a presença de nossos intérpretes fazendo-se cumprir esse direito.
Em processo seletivo, é garantida a tradução completa do edital e de suas retificações em libras, e adaptações e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em libras. Bom, gente, então, no campo da educação já existe uma série de legislação que o sistema de ensino já precisa se adequar para atender às necessidades dessas pessoas com deficiência. Bom, no processo de habilitação, o candidato com deficiência auditiva é assegurada a acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologia assistida ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. O material didático audiovisual, utilizado em aulas teóricas das autoescolas, deve ser acessível por meio de legenda oculta associada à tradução e interpretação de Libra. Então é importante saber isso, porque às vezes as pessoas acham não poder ter acesso a esses serviços por terem a deficiência que têm, né? Então sabemos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante esse direito à pessoa que tem a perda auditiva. É assegurado também o candidato com deficiência auditiva requerer no ato de sua inscrição os serviços de intérprete da Libra para acompanhamento em aula prática e teórica. E no que tange o direito ao trabalho, a legislação nos assegura a lei de cotas, né, que declara que a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Aqui eu fiz esses balãozinhos para mostrar para vocês a proporção mediante a quantidade de funcionário. 2% do quadro é destinado a uma pessoa, é destinado à vaga da empresa que tem até 200 funcionários, 3% da vaga de 201 a 500 funcionários, 4% de 501 a 1.000 funcionários e acima de 5.000, e 5% acima de 1.000 funcionários. Essa pessoa com deficiência abrange também qualquer tipo de deficiência, não apenas a deficiência auditiva, a deficiência física, visual, intelectual, qualquer tipo de deficiência. Inclusive as pessoas que foram reabilitadas pelo INSS, que são as pessoas que sofrem algum acidente de trabalho, tiveram alguma perda da sua atividade funcional e o INSS reabilitou essas pessoas. Aí com o encaminhamento do INSS, essas pessoas também têm direito a pleitear essas vagas. A pessoa com deficiência auditiva também tem o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Na verdade, a pessoa com deficiência auditiva, ela tem direito como qualquer outro cidadão. O que muda é o acesso a esses direitos. Por isso foi importante falar de equidade no início, para que a gente possa entender que esses direitos precisam ser ofertados de maneira diferenciada. No caso da pessoa com deficiência auditiva, é direito dele, por exemplo, no cinema, ter serviços de audiodescrição, legendas descritivas e aquela pessoa que se comunica na linguagem de sinais. Esse já é um direito conquistado, por isso é importante reivindicar esses direitos para que essas pessoas tenham acesso. A meia entrada também é um direito da pessoa com deficiência também do seu acompanhante, caso ela precise de um acompanhante. Falamos disso na nossa aula anterior, lembram? Lembrando que engloba todas as pessoas de deficiência e não tem nenhum vínculo com a renda da pessoa ou de sua família. Isso é um direito adquirido a todas as pessoas deficientes, desde que o local cobre o ingresso, né, para ter acesso àquele local. Tanto faz público como privado, a pessoa com deficiência tem direito a isso, ok? Outro direito bacana demais é a isenção de impostos e taxas. A pessoa com deficiência tem direito a ser isenta de alguns impostos. Nós tivemos aula aqui no canal sobre esse assunto de forma mais detalhada, mas mesmo assim vale muito a pena lembrar mais uma vez. Na compra de carros novos, a pessoa com deficiência é isenta de impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, o imposto sobre operações financeiras, IOF, o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, ICMS, e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. Para esses, as pessoas devem procurar a Delegacia da Receita Federal.
como que a gente vai conseguir essa isenção. O IPI e o IOF, desculpa, ele deve ser solicitado na Secretaria da Receita Federal. Tem formulário próprio, né, que você tem acesso no site da Receita Federal, é fácil de imprimir, você mesmo pode preencher, anexar o laudo constatando a deficiência. Já o IPVA e o ICMS é de âmbito estadual, eles devem ser requeridos na Secretaria do Estado, da Fazenda, de cada estado. Além disso, a pessoa com deficiência tem prioridade no direito à restituição do imposto de renda. No que tange ao direito à assistência social, qual é o direito da pessoa com deficiência? Nós já falamos aqui também em aulas anteriores sobre o BPC, que é um benefício de prestação continuada, né? Um benefício da assistência social que é pago via INSS, mas o recurso não é da Previdência e sim da política de assistência social. Sabemos que ele não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial e que é ofertado ao idoso e à pessoa com deficiência, desde que, né, eles atendam o critério de renda per capita de até um quarto do salário mínimo. Outro critério também importante da gente lembrar é que a pessoa tem que ser cadastrada no CRAS, ter o cadastro único. Então não basta somente ter a deficiência ou ser idoso, né? Ele precisa estar dentro do critério de renda e ser cadastrado no CAD único, no CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. E eu queria deixar bem claro aqui novamente que é importante destacar que não é necessário intermediários, não precisa de atravessadores para garantir esse direito. A gente ouve muito falar isso, é um direito e vocês têm como ter acesso através do CRAS ou via INSS, não precisa mesmo de terceiros para você garantir. Essas informações são tão importantes e ajudam tantas pessoas que é necessário a gente divulgar. Uma coisa que é muito importante dizer também, ainda no que tange a respeito da aposentadoria especial. Diferente do BPC, né, que não é uma aposentadoria, uma vez que ele não precisa de contribuição à Previdência, nós temos a aposentadoria especial, que é para os contribuintes do INSS, aquelas pessoas que nós falamos anteriormente, que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que tem a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, não é isso? E o que é a aposentadoria especial? Essa é uma legislação recente, né, de 2013, que garante à pessoa com deficiência, que é contribuinte da Previdência, uma atenuação no tempo da aposentadoria. A Lei Complementar 142 de 2013 garante ao assegurado da Previdência Social com deficiência o direito à aposentadoria por idade aos 60 anos se homem e 55 anos se mulher. E a aposentadoria por tempo de contribuição por tempo variável de acordo com o grau de deficiência, né? Leve, moderado ou grave, e isso é avaliado pelo INSS. Aqui podemos perceber que houve uma redução de 5 anos para a pessoa com deficiência, né, na aposentadoria especial. Uma vez que na aposentadoria normal, o homem aposenta com 65 e a mulher com 60. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, a vantagem é a redução do tempo de contribuição em 2, 6 e até 10 anos, conforme o grau de deficiência. É importante saber isso, que a pessoa com deficiência tem esse direito à aposentadoria especial. Bom, temos também o direito ao transporte público. A pessoa com deficiência tem direito ao passe livre, né? Esse passe livre, ele é de âmbito estadual, ele é interestadual. Existem formulários, tem no site do Ministério do Transporte e Infraestrutura, que você pode acessar e imprimir, né? Aí a pessoa precisa preencher esse formulário, tem a opção de encaminhá-lo via correio ou você escanear e enviar por e-mail. A carteirinha chega no endereço residencial cadastrado e a pessoa com deficiência pode utilizar de forma gratuita em viagens entre estados. Essa carteirinha tem prazo de 2 anos e precisa ser revalidada a cada 2 anos, né? Bom, o direito a libras.
Eu falei um pouco no início, a língua brasileira de sinais. Ela é reconhecida por meio de comunicação e expressão. Tendo isso em vista, é garantido por lei o direito a intérprete em órgãos públicos, bem como em empresas concessionárias de serviço público e universidades. Então, a lei garante esse acesso a essas pessoas que utilizam como meio de comunicação a língua brasileira de sinais, né? A Libra. Outro direito muito importante também é o direito de vagas no concurso público. Como uma maneira de inclusão social e garantia de empregos, os concursos públicos têm uma reserva de 5% do quadro para deficiente. E isso engloba todas as deficiências que a pessoa tem um CID de sua deficiência. Dessa maneira, o deficiente auditivo ele pode se candidatar às vagas. E essas vagas, né, que são as vagas para PCD, que é pessoa com deficiência. Uma observação importante que é bom ressaltar aqui, porque havia um debate se tratando de deficiência auditiva, deficiência unilateral, bilateral, se tem direito a essas vagas ou não. Então, já existe uma legislação que trata sobre isso, garantindo que é considerado pessoa com deficiência, tanto a unilateral como a bilateral, e podem concorrer a essas vagas, sim, destinadas, né, às pessoas com deficiência. O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho garantiu que a deficiência unilateral igual ou superior a 41 decibéis é considerada deficiência e é suficiente para assegurar o direito a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Tal lei não se restringe, então, só à surdez bilateral. Por isso é preciso ter atenção para a gente fazer esse direito valer. Bom, eu trouxe alguns dos direitos das pessoas com deficiência, em especial com foco no deficiente auditivo. Espero ter contribuído com essas informações e poder alcançar, né, pessoas que desfrutem dela a fim de ter ganhos para a manutenção e promoção do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. Se você, né, que nos esteja assistindo, identifica alguém que precisa de saber desse conteúdo, seja você também canal de informação e ajude-nos a alcançar essas pessoas e suas famílias. E para acessar nossas atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela, acesse nossas redes sociais e inscreva no nosso canal do YouTube SMED GV.